Olá, seja muito bem-vindo ao Folha Entrevista, que nesta semana vai falar de futebol, mais especificamente sobre o Londrina Esporte Clube, o futuro do clube sem a parceria com a SM Sports, que está terminando, termina nesse ano. Nós vamos conversar sobre isso com o presidente do Londrina, o Felipe Prochet, que também é vereador aqui na cidade. Felipe, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Obrigado a vocês pelo convite e obrigado aí pelo acompanhamento que vocês sempre fazem do Londrina ao longo desse tempo. Felipe, a gente sabe que já está então um processo de separação, do Londrina com a SM Sports, uma separação por conta do gênio do gestor não tão amigável assim, Tudo que envolve o Sérgio Malucelli tem um pouco de intempestividade e ele já anunciou em entrevista coletiva nas últimas semanas que dependeria de uma conversa com o clube para ver se ficaria mais até o final do ano, ou seja, tocaria o time também na Série C, já que ele havia manifestado interesse de não permanecer aqui no clube depois do Campeonato Paranaense, por conta até do rebaixamento do ano passado para a Série C. Como é que está essa situação, já que na última sexta-feira, aliás, há cerca de 10 dias, houve uma reunião do Conselho de Representantes para avaliar se é possível essa permanência do Sérgio Malucelli até o final do ano? Perfeito. Na verdade, nós temos um contrato que tem a vigência até dezembro de 2020 e após o rebaixamento aí, que culminou aí na temporada passada, em novembro do ano passado, o parceiro manifestou essa intenção de não continuar, até porque não teria receita para manter um time na Série C. E isso deve-se a, vamos dizer assim, mas nós já passamos pela Série C, mas é que daí ele tinha isso eu estou falando as conversas que a gente teve. Ele falou, mas eu tinha uma projeção que eu ficaria mais alguns anos, E hoje a gente está chegando ao fim do contrato, entrando nesse último ano. Nós conseguimos na ocasião, porque já estava em dezembro, e o campeonato começava em menos de 40 dias, depois dessa manifestação dele de não querer continuar, que ele continuasse no Paranaense. E agora, nesse período de janeiro até agora, nós procuramos outras situações também e nada se concretizou. Então, por isso que foi levado, depois de uma reunião com o Sérgio, foi levado para o Conselho uma possibilidade aí do Londrina estar colaborando, investindo na continuidade aí do parceiro. Isso, Diego, é uma coisa que vai se construir, Existiu uma proposta dele, existiu uma discussão no Conselho que não foi, quer dizer, acatou certamente o pedido do Conselho, mas com várias outras situações. E até algumas situações que vão levar o Londrina a se preparar dentro de 2020 aí, para poder administrar o futebol a partir do ano que vem. Ele pediu um aporte financeiro, para que o clube, para que possa tocar o futebol na Série C. Sim. É isso que vocês estão discutindo, de que forma vai ser feito esse aporte? Aí está entrando alguns detalhes. O aporte financeiro, a participação do Londrina na questão da imagem do clube, ele tomando a frente de discussões de patrocínio, discussões de política de jogo, discussões de sócio-torcedor. Então, isso saiu de dentro do Conselho para a gente continuar, que isso venha a ser administrado pelo clube, por pessoas de dentro do clube, ou até que a gente coloque alguma pessoa com uma imagem, com uma boa imagem perante a torcida, perante a cidade, que faça a administração, que tome a frente dessa parte. Que o clube também faça uma administração compartilhada do futebol, que comece a colocar as pessoas da cidade, ou as pessoas, diretoria do clube, conselheiros que sejam, ou contratado também, que façam essa administração compartilhada aí do futebol, até para a gente aí chegar em 2021 também não ter uma outra surpresa. E no caso essa gestão compartilhada inclusive com poder de decisão de contratação, de formação de elenco, nesse sentido? É esse sentido, porque, vamos dizer assim, hoje existe um grupo de jogadores que eles pertencem ao parceiro. Certo. Nada impede daqui para frente, dependendo da política que a gente vai adotar,
que o próprio clube comece a contratar alguns jogadores que possam permanecer aí por 2, 3 anos. Então, a gente está visando isso aí. Agora, na coletiva que o Sérgio Malucelli anunciou isso, né, que estaria em discussão a possibilidade dele ficar ou não aí para a Série C, ele mencionou que não há no contrato essa cláusula que especifica que durante 6 meses após o término da parceria, os jogadores permaneceriam no clube. Ele disse que é um acordo, isso não está no contrato, mas há um acordo. Isso está valendo? Como é que ficaria a situação em relação a essa carência? Aí vamos colocar as próprias palavras do Sérgio, né? Que existe no contrato, na verdade, existe que os direitos econômicos ficam a cargo do clube durante 6 meses até com uma garantia financeira. Certo. E os direitos federativos não, que ele poderia transferir. Mas existe esse acordo, essa palavra que ele deu, até na última, quando ele pretendia sair para o Paranaense, ele falou, não, eu deixo o time inteirinho para vocês. Eu saio do Paranaense, eu deixo o time para a Série C. Então, existe essa intenção dele, mas aí a gente tem que avaliar sempre essa situação, né? Lógico que você já pega como diz no futebol, né? Já pega ali a espinha do time já formada, então você já tem essa base formada aí para a continuação. Bom, agora 2 coisas que chamaram a atenção, Felipe, nessa entrevista coletiva do Sérgio, 2 críticas muito contundentes, na verdade. A primeira de que o Londrina hoje não tem condição de tocar o futebol sem a ASM, né? E a segunda, o Londrina não está preparado para tocar o futebol sem a ASM ou outro parceiro. E a segunda é de que ele disse que alguns pontos que foram acordados nessa reunião de dezembro não foram cumpridos, o clube deixou de cumprir. Como é que você vê essas declarações? A gente até já teve uma conversa posterior a essa declaração dele, e é onde ele depois reconheceu que ele também se enganou quando ele falou nessa questão. Isso aí, se ele fez uma proposta para o Londrina, onde o clube não já começasse a colaborar com ele, né, na realização do Paranaense, mas aí, nesse caso, ele se confundiu porque existe uma questão que o clube reteve os valores da transferência, de uma parcela da transferência do Mateuzinho, mas isso aí não tinha sido ventilado. Mas, tudo bem, ponto pacífico, passou. Na questão que você fala que o Londrina não esteja preparado, aí a gente, vamos dizer assim, a gente viveu 10 anos de uma parceria. Uma parceria que o Londrina nunca teve, uma parceria que deu um CT de primeira linha para o Londrina, que clube de primeira divisão às vezes não tem. Viveu, vamos dizer assim, momentos... Sim, conquistas. Vamos dizer, na questão estrutural, certo, que o Londrina nunca teve no passado. Então, se a gente está preparado para tocar no padrão SM, não. A gente está preparado para tocar o futebol? A gente teria capacidade de tocar o futebol? Acredito que sim, mas não no mesmo padrão atual. Aí você que é do esporte e tal, pode... Eu dei até uma vasculhada aí nos times de Série C. Quem teria uma estrutura compatível com a nossa? Ninguém. SM. Quem teria uma estrutura compatível com Londrina voltando a treinar no VGD, Londrina treinando em alguma associação? Quase todos, acho que só 2 que teriam uma estrutura melhor do que essa. Então, assim, a gente reconhece que é um anseio de todos, da própria diretoria, da própria cidade, que o Londrina tivesse preparado na questão, vamos dizer assim, estrutural. Que é o mais importante, né? Só que aí a gente tem que lembrar toda a trajetória nesses 9 anos. Um clube que quitou mais de 800 ações, execuções que tinham contra o clube, mais de 120 ações trabalhistas, que tinha um único patrimônio, que era a sede campestre, que foi leiloada, e com isso só conseguiu quitar a ação trabalhista. Foi na minha gestão ainda, nós pagamos mais de R$1.100.000 de IPTU para a prefeitura, que era da sede, ou seja, a sede foi leiloada por R$1.700, ficou, na verdade, ficou mais de 2 milhões, quase 3 milhões de IPTU.
Aí teve um refis lá, um Profis, que a gente acabou quitando. Então, tudo que foi quitado, até um conselheiro lembrou nessa última reunião que teve essa aprovação da parceria aí, da continuidade, um conselheiro lembrou muito bem que ele foi chamado para vir para a parte fiscal. E ele perguntou pro Getúlio, falou assim, mas O Getúlio que é o vice-presidente. o atual vice-presidente, que foi diretor administrativo, financeiro do clube. O que nós vamos administrar? Aí o Getúlio respondeu para ele assim, em verba, nada. E em dívida? Aproximadamente 2 milhões. É o que a gente tem conhecimento. Em menos de um ano, a gente já tinha conhecimento de 27 milhões de dívida. A dívida com o que isso aí, Felipe? Com tudo. Com o IPTU, que eu falei para você que era quase 3, com a ação trabalhista, que era mais de 7, com dívidas fiscais, impostos, tudo, que alguns estão parcelados ainda. Nós temos um parcelamento que é dentro do Profut, e o dinheiro da Time Mania é o que acaba pagando. Então, gente, foi feito toda essa limpa, vamos dizer assim, a gente se estruturou de dentro para fora. Tá, mas essa dívida não existe mais hoje. Não. Você falou de dívida de 27 milhões, eu falei que Não, atualmente, isso que é da cadeira aqui. Não, estou falando lá de Foi trás. 10 anos, Há 9 anos atrás, quando esse conselheiro foi convidado, a dívida levantada era de 2. E aí, depois de um ano, que a gente já tinha conseguido levantar, era mais de 27. E foi pago. Então, a gente não quer que volte nesse passado, claro, né? Claro. E hoje não tem dívida, então. Quem assumir o Londrina junto com vocês, se houver uma nova parceria? Não, nós temos alguma dívida, até cabe em uma mão esse parcelamento. Do IPTU? Não, do IPTU já pagou. Esse parcelamento do Profut, ele, se eu não me engano, está parcelado ainda em 10 anos para pagar, um pouquinho mais de 10 anos, mas é 16, 18 mil reais por mês. E a gente tem o dinheiro da Time Mania que ele paga, aí explicar para o torcedor, o dinheiro da Time Mania, ele é usado para pagamento de dívida. Se você não tiver mais dívida ou não tiver um parcelamento maior, ele é liberado para o uso diário do clube. Então, é uma receita garantida para o clube. Nós temos uma ação popular que foi movida na década de 90 contra um ex-presidente do clube e um ex-prefeito da cidade que não então está o clube, esse ex-presidente e esse ex-prefeito que não prestaram contas. Então é a nossa maior dívida hoje. Uma ação trabalhista e, se não me engano, 2 ações cíveis. Agora o ex-prefeito, por quê? Ele colocou dinheiro da prefeitura? Foi um repasse do município. Aquela velha prática de usar o clube também como... Aquela taça cidade de Londrina que existia antigamente. Tá. Felipe, vocês tiveram também, só entrando, antes de eu fazer essa pergunta de futuros parceiros, me parece que é uma dívida também da SM com o Londrina que estaria em mais de R$1,5 milhão de reais. Eu queria que você explicasse se é isso mesmo. Do que é essa dívida? Isso foram repasses, vamos dizer assim, Copa do Brasil do ano passado, que foi antecipado uma receita para o parceiro e acabou não gerando essa receita ao longo do resto do ano e acabou não sendo quitada. Mas outras ocasiões ocorreram a mesma situação, só que acabou sendo quitada durante o tempo. Por exemplo, há 2 anos atrás, quando vendeu o Arthur Kaique para Chapecoense, acho que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, todo o dinheiro da venda do Arthur foi entrar na conta do Londrina. Foi feita uma antecipação numa Copa do Brasil, mesma situação, só que ao longo dos meses aí o dinheiro vinha repassado. E agora não teve venda, não teve recurso, né? Acabamos tendo rebaixamento e aí não cobriu essa conta, mas isso... Mas isso vai ser... Vai ser... Bom, e em relação a parceiros futuros, vocês tiveram até uma viagem para a Inglaterra, vendo a possibilidade de investimentos. Havia um papo de que gente ligada ao Tottenham, não sei, ao Manchester City, teria interesse em investir em algum clube do porte aí de uma cidade como Londrina, não no Londrina especificamente.
mas para fazer esse tipo de parceria, o que há de concreto nisso? Ainda há uma possibilidade nesse sentido? Nessa viagem, nós tivemos 14 reuniões com clubes e grupos de investidores, né, fundos de investimento ligados ao futebol. Todas proveitosas, menos uma. Eu já falo que uma, não sei se é o jeito britânico de ser, mas já foi curto e grosso e já descartou. Não deu nem bola para a nossa conversa. Mas todas foram boas, todas. Algumas ligadas a clubes ingleses e grande parte ligada a clubes ingleses e alguns clubes portugueses, ligados a clubes portugueses, clubes belgas, né? Que hoje é a porta de entrada para a Europa, né? Portugal e Bélgica. Tanto é que um desses clubes ingleses ele está adquirindo um clube português ou um clube belga para depois fazer a possível parceria com a gente. E todas foram boas. Dessas 13, vamos dizer assim, né, que teve continuidade, 5 ainda estão em algum processo, algum questionamento, algum acompanhamento. Só que é tudo demorado, né? Nada do nosso tempo aí. Inclusive, no dia 12 de março, ia ter uma reunião entre esses grupos aí de investidores lá fora. Estou aguardando ainda o contato, mas a gente ainda está trabalhando. E eu acredito que alguma coisa pode surgir lá de fora. E nesse tempo, depois que foi anunciado pela própria imprensa, grupos brasileiros ou ligados a clubes brasileiros também já surgiram como interessado, né? A gente sabe que em vários clubes brasileiros tem gente que investe pesado. Então a gente aí tá nessa vitrine, vamos dizer assim, né? E todos sabem aí da estrutura que tem a cidade, da estrutura que tem o clube e todo esse trabalho que foi feito aí de limpar a vida do clube. Muitos estão vindo aí vendo com bons olhos aí uma parceria com o Londrina. Bom, tá certo. Para a gente finalizar então, a vida sem ECM a partir do ano que vem? O Londrina consegue se tocar o barco ou sozinho ou com outro parceiro? Acredito que sim. E assim, aproveitar o 2020 aí e se preparar mais ainda para ou fica com o parceiro ou vai sozinho. Tá certo. Esperamos então que o Tubarão, patrimônio da cidade, né, tenha condições de se manter aí para os próximos anos. Eu acredito que sim, né? Não acredito no fechamento do Londrina, pelo menos não quero estar vivo para quando isso acontecer. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no Fórum Entrevista. Obrigado a vocês. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.